Queria iniciar esse sermão trazendo uma frase de uma pessoa muito conhecida, Martin Luther King, quando ele diz que o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós estamos vivendo numa época muito difícil, muito complexa. Nós estamos vivendo num contexto onde nós somos testemunhas oculares de um mundo pervertido, um mundo sem direção, onde os valores e os princípios da palavra de Deus estão sendo contrariados diariamente. E é um movimento que cresce cada vez mais, muitos ativistas que tentam de todas as maneiras bombardear, dilacerar, desculpe a expressão, esculhambar com o Evangelho. E isso fere a alma do cristão. Não sei se a propósito o silêncio dos bons está sendo controlado por Deus, para que não desembainhemos a nossa espada, a nossa bainha, assim como fez Pedro. Mas é fato que não dá para a gente se manter o tempo todo em silêncio. O pecado está sendo multiplicado, mas isso já acontecia, pastor. Mas nos dias de hoje está pior. E você sabe disso, eu sei disso. Quando ligamos a televisão, em qualquer noticiário, que a gente mais vê, mais acompanha, são grupos de ativistas que estão em torno do cristianismo, criando uma espécie de cristãofobia. Eu quero dizer para você que eu nunca vi em nossas igrejas pastores magoarem, ferirem os direitos humanos, e nunca fui testemunha, tampouco, de ofensa de pessoas que têm tido uma vida com muita promiscuidade e têm vivenciando essa promiscuidade. Mas há grupos que se levantam e ferem a palavra de Deus. Há uma frase de Calvino que já repetimos algumas vezes e eu faço questão de lembrá-los. Assim como um cão late quando vê o seu dono ser atacado, eu jamais me calarei diante da verdade de Deus que é atacada. Recentemente um grupo pegou a Bíblia e ali brincavam, chutando de um lado para o outro, esculhambando com o nosso livro. E o fim desse vídeo foi o pior possível. Jogam a Bíblia dentro de um vaso sanitário, como se fosse excrementos, coisas que não prestam, e aquilo fere o coração de um pastor. Não dá para a gente aceitar tudo isso, ao menos que a gente perceba que Deus está sendo, todos os dias, desrespeitado. E nós estamos olhando para esse mundo e cada vez mais observando que os fins dos tempos só pode estar próximo. Eu digo só pode estar próximo porque eu também não sei e jamais ousaria dizer. Mas Jesus disse que quando a iniquidade se multiplicasse, é porque os fins dos tempos certamente deveria estar próximo. E a gente fica como que alguém que, o que eu posso fazer? Eu não tenho uma grande estação de rádio, eu não tenho, jamais teria condições de comprar uma TV, um canal de TV fechado, anunciar o Evangelho, combater todos os males que surgem
que ferem, contrariam, desrespeitam a Deus, mas também eu não posso achar que mesmo sem ter isso, eu devo cruzar os meus braços e pensar que deixa Deus resolver, porque Ele é Deus da vida, sabe de todas as coisas e eu sei disso. Eu queria desafiar você a pensar, irmãos e irmãs, que nós não estamos ferindo nenhum grupo de ativistas, feministas, de homossexuais, e nunca fizemos isso. Respeitamos todos os grupos e todos os segmentos da sociedade. Mas também não dá para deixar de dizer que há uma incompatibilidade muito grande entre os valores da fé cristã que eu creio, defendo, diante de um cenário de tanto pecado que existisse. Cada um dará conta de si, porque o salário do pecado é a morte. E cada um faz a sua escolha, se torna escravo do pecado, mas não dá para ver, como um tal de Fábio Porchat, dizer que quanto mais lê a Bíblia, mais se torna ateu. Nós estamos vivendo, ouvindo, aceitando tudo isso, e o que nós estamos fazendo? Será se em nossos grupos, em nossa comunidade, onde trabalhamos, nós estamos sendo atacados, bombardeados por tantas pessoas que continuam ferindo os valores da fé cristã, e a gente achando que tudo isso está normal? Não estou dizendo que eu e você vamos resolver essa situação do mal, do pecado no mundo, de jeito nenhum. Mas não dá para achar e aceitar que essas coisas estejam sorrateiramente entrando dentro da igreja e eu aceitando como um relativismo, algo que é relativo, e as pessoas aplaudindo, achando que tudo é normal, e quando nós falamos que há uma incompatibilidade à luz das Sagradas Escrituras, nós somos feridos, atacados, chamados de retrógrados, ultrapassados, a Bíblia está velha, precisa ser atualizada. Pelo amor de Deus, não dá para aceitar essas coisas. Aonde nós estamos errando, onde nós estamos deixando de acertar? Cadê a voz profética? Porque não denunciamos? Porque não bombardeamos as nossas redes sociais em vez de estar invadindo-as com questões políticas, A ou B ou C? Não estamos pregando, anunciando o Evangelho, falando que Deus é o Senhor da vida e que não dá para desrespeitar e nem aceitar esse desrespeito com Deus e para com Deus. E eu fico pensando, com perdão da palavra, se aquele grupo que pegou as Sagradas Escrituras e brincou, chutou como se fosse uma bola de futebol, fizesse o mesmo com o Alcorão, aonde isso aconteceu no mundo? Me diga, eu quero saber. Aonde alguém desrespeitou os muçulmanos, pegando o livro sagrado deles e fazendo isso? Eles são tão radicais, tão extremos, a ponto de usar olho por olho e dente por dente. Será se nós estamos esquecendo que Deus é justiça? Nós estamos pregando que Deus é amor, 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 aceitando tudo e esquecendo de falar que haverá julgamento sim? E você e eu não temos medo do julgamento de Deus? Pois deveríamos ter, porque nós somos pecadores e Deus conhece as nossas transgressões. Se fosse ao contrário, pastor Alex pegasse uma bandeira do arco-íris colorida que simboliza LGBTQI+, e rasgasse, eu seria chamado de homofóbico e tantas outras coisas, por não aceitar aquelas práticas, mas nunca fizemos e não vamos fazer isso, porque nós respeitamos, assim como respeitamos a todas as religiões que existem no mundo inteiro, e porque nós temos que ver com os nossos olhos, irmãos e irmãs, e aceitar todas essas coisas, sem que haja pronunciamento, sem que haja uma palavra, uma voz profética. Não estou falando de uma voz que vai predizer, vaticinar o futuro. Eu estou falando de uma voz que contraria as coisas injustas, corruptas desse mundo. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu sou confrontado e fico pensando, o que é que eu estou fazendo?
A palavra pecado é um substantivo masculino. Está registrado em todos os dicionários como uma violação a um ato religioso, a regras religiosas. E não poderia ser diferente quando violamos as Sagradas Escrituras, quando desrespeitamos a Deus. Será se nós estamos esquecendo que existe o pecado contra Deus? Estamos falando do nosso pecado o tempo todo, às vezes até lembramos do pecado contra o Espírito Santo. Presta atenção, ouça o que o pastor vai falar para você. Quais são os pecados contra Deus? Pecado contra Deus é quando a glória de Deus é desonrada. O que mais vemos no mundo nos dias de hoje é a honra de Deus sendo desonrada e, consequentemente, a sua glória. O pecado contra Deus é quando nós vemos a santidade de Deus não reverenciada. Quantas pessoas estão deixando de reverenciar a santidade de Deus? Deus é santo. Importa saber que Ele é santo. Pecado é quando nós vemos a grandeza de Deus não sendo admirada. Deus está sendo deixado de lado. As pessoas estão deixando de ser adoradores. Pecado contra Deus é quando nós vemos o poder de Deus não sendo adorado, visto, lembrado com os nossos olhos. O pecado contra Deus é quando vemos a verdade de Deus não sendo buscada. Quantos de nós estamos esquecendo a verdade de Deus? Quantas vezes será necessário repetir: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pecado contra Deus é quando a gente vê a sabedoria de Deus não sendo mais estimada. Os homens estão se enganando com a sua vã filosofia, com a sua vã sabedoria. Pecado contra Deus é quando a gente não coloca e não busca sermos sábios aos olhos de Deus. Pecado contra Deus é quando a beleza de Deus não é vista aos nossos olhos e contemplada. Deus é belo, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E Ele precisa ser visto com os nossos olhos, contemplados com o nosso coração, com a nossa fé. Pecado contra Deus é quando a bondade de Deus não é provada. Ó, vede e provai que o Senhor é bom. Foi assim que o salmista disse. Pecado contra Deus é quando a fidelidade de Deus não é confiada. Pecado contra Deus é quando os seus mandamentos não são obedecidos. Quantos de nós estamos pecando contra Deus quando não estamos obedecendo os seus mandamentos? Pecado contra Deus é quando a gente vê a justiça de Deus ser desrespeitada. Deus é justo e todos darão conta. Haverá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor, e importa saber que Ele é Senhor. E eu sou seu servo. Nós somos servos de Jesus Cristo. Somos a igreja estimada por Deus. A igreja que o Senhor pagou um preço. A igreja que o Senhor morreu na cruz e por ela derramou o seu sangue. E vale a pena servir a Deus, sim. E eu não vou me calar quando ver a justiça de Deus sendo desrespeitada. Porque Deus vive tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui e eu creio nele. Porque Ele é o Senhor da vida. Pecado contra Deus é quando a ira de Deus não é temida. Há muitos que acham que Deus não vai se irar, mas vai se irar sim, porque está destinado aos maus, o inferno que Deus criou para todas as pessoas que não temem a Deus. E eu não quero estar no inferno. Eu quero partir para a cidade celestial, porque o Senhor disse: sedes fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por isso vale a pena
Pecado contra Deus é quando a graça de Deus não é apreciada. Vós sois salvos mediante a fé, é dom gratuito de Deus. A graça de Deus superabundou onde o pecado abundou. A graça de Deus é que está entre nós. É a graça de Deus que restaurou a nossa vida. E é por causa da graça de Deus que nós estamos aqui, irmãos. Pecado contra Deus é quando a presença de Deus é desvalorizada. Tristece demais o pastor. E os dias atuais, quantas pessoas estão desvalorizando a presença de Deus? Eu não sei se você fica triste, mas eu fico, quando eu vejo a presença de Deus sendo desvalorizada. Quantos queriam estar vivos para respeitar o momento de estar na presença de Deus, para se alegrar com os que se alegram, para adorar a Deus com aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pecado contra Deus, irmãos, é quando a pessoa de Deus deixa de ser amada. Isso é pecado contra Deus. Quando a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, e de tal maneira Deus nos amou que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pecado contra Deus é toda e qualquer forma de silenciar e deixar de ver que Deus continua atuando. Quando Deus deixa de estar na nossa vida, nós estamos buscando os nossos próprios caminhos. Se tudo isso é pecado contra Deus, preste muita atenção. Quando você estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos. Quando você estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos, para que o teu pensamento não leve aos mais diversos sentimentos que o afasta de Deus. Quando você estiver em grupo, cuide do seu comportamento. Nós somos árvore boa e devemos dar bons frutos em qualquer lugar. O nosso testemunho deve prevalecer em qualquer lugar que a gente estiver. Quando você estiver em grupo, presta atenção no que você está falando, no que você está dizendo, como você está se comportando. Porque é em grupo que muitas vezes nós estamos deixando de lado o que mais traz para nós a alegria de saber que aonde estivermos devemos ser filhos de Deus. Quando você estiver com raiva, cuide das suas palavras, porque há 3 coisas que são lançadas e muitas vezes não voltam. Uma delas é uma flecha, outra é oportunidade e a outra é uma palavra dita. É no momento de ira, de raiva que nós magoamos, ferimos as pessoas que mais amamos. Cuide dessas coisas. Quando você estiver sendo desafiado, cuide das suas emoções, dos seus sentimentos, porque você estará fragilizado. E por último, quando você atingir qualquer auge da tua vida, ainda que seja sucesso, cuide do teu ego, porque não vale a pena a soberba. Seja simples, humilde, na maneira de falar, de ouvir, de sentir, de agir, agregue, porque todas estas coisas trarão para nós a imagem perfeita de tudo aquilo que de fato, contrariando a vontade de Deus, nunca vamos conseguir. E fazendo a vontade de Deus, nós estaremos tendo por certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o último dia. Portanto, irmãos, não vamos nos calar diante de tanto pecado contra Deus. Cuida da tua vida, cuida do teu comportamento, cuida das tuas ações, das tuas atitudes. E nunca se esqueça que há muitos pecados que nós provocamos. Há pecados contra o Espírito, mas há muitos pecados contra o nosso Deus. Que Deus nos ajude a viver todos os dias para adorar o teu nome na beleza da sua santidade. E conclamar hoje todos os dias para a glória de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.